Seja muito bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa devocional de oração. E na nossa devocional de oração de hoje, eu gostaria de te convidar a refletir em um tema que você jamais pode esquecer: o cuidado de Deus. Olha, para tanto, eu quero convidar você a abrir a Bíblia ou acompanhar a leitura comigo no Evangelho segundo escreveu nosso amado irmão Mateus, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 13 ao 23. Aqui está narrada uma história que demonstra claramente como Deus cuida de nós, desde os nossos primeiros momentos de vida. A fuga para o Egito. Diz assim o texto, acompanhe comigo. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamarei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouve-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim, se cumpriu o que fora dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. Bem, aqui está registrada a história da fuga de José e Maria, levando o menino Jesus para ficar no Egito, porque o rei Herodes queria matá-lo. Para entendermos melhor essa história, nós precisamos voltar um pouco antes e lembrar o que aconteceu. Você se recorda que antes de ir para Belém, os reis magos primeiro passou em Jerusalém? E lá o rei Herodes questionou a eles onde haveria de nascer o Salvador que eles procuravam, e então eles disseram Belém. E ele disse: então vão, achem o Salvador e voltem, contem-me onde ele está, para que eu também possa ir lá adorá-lo. Você se lembra disso? Pois bem, lá em Belém, quando eles encontraram o menino, no seu retorno, o anjo apareceu para eles, avisando que era uma emboscada. Então eles mudaram a rota e foram embora. Aí sim, o rei, quando descobriu que foi enganado, baixou um decreto para que todas as crianças abaixo de 2 anos fossem mortas. Avisado então por sonho acerca deste decreto, José pega Maria, pega Jesus e vai embora para o Egito. Lá eles vão ficar durante 2 anos. Depois disso, o rei Herodes morreu e um anjo apareceu novamente ao José, avisando que ele já podia voltar. Quando ele chega na região de Israel, ele descobre que quem assumiu o trono foi o filho do rei, e ainda temendo uma possível perseguição contra o seu filho, protegendo o menino,
ele vai morar numa cidade, numa vila chamada Nazaré, que também era para se cumprir uma profecia que dizia: e ele será chamado Nazareno. Por isso, carinhosamente chamamos o nosso Senhor de Jesus de Nazaré. Muito bem, meu querido e minha querida, nessa história você consegue perceber o cuidado de Deus na vida de uma pessoa, especialmente aqui na vida de Jesus. Agora, olha que coisa interessante. Jesus foi poupado na sua infância para morrer na sua fase adulta. Jesus teve apenas 3 anos de ministério. Ele iniciou o ministério com 30 anos e com 33 anos foi sentenciado à morte de cruz e foi crucificado no Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, em meu lugar e em seu lugar. O sangue de Jesus foi derramado para que cobrisse o pecado de toda a humanidade. Bem, a história de Jesus também me lembra muito a história de Moisés. Você se lembra que Moisés também teve a sua vida poupada ali na infância, de forma miraculosa? Deus fez com que aquela mãe se enchesse de coragem e colocasse o seu filho no rio. A mãe de Moisés pega um cesto, bota uma espécie de betume ali, pega o menino, enrola e coloca ali, porque tinha se baixado um decreto para que todas as crianças abaixo de 2 anos morressem. E então ela botou o menino no rio. E a sua irmã Miriam o acompanhou e viu que quem achou foi a filha de Faraó. E foi lá e ofereceu à filha de Faraó alguém que pudesse amamentar o menino até que ele ficasse pronto para não receber mais esses cuidados. E então ela levou a criança para ser cuidada e amamentada pela própria mãe. Você consegue perceber aí também o cuidado de Deus? Muito bem. Por que eu trouxe essa mensagem hoje? Hoje eu tive um sonho inusitado. Eu tive um sonho que eu tinha um filho e o rosto dele era igualzinho Davi. Davi, o filho de Tati e de Renato. Era o mesmo rosto. Só que no sonho, o meu filho, Deus me mostrava aquele menino nos meus braços, que era meu filho, e eu não entendia por que ele não estava aqui. E no sonho, Deus mostrou para mim por que eu não tive, por que nós não tivemos essa criança, eu e Luana, minha esposa. Deus me mostrou uma razão que eu não me lembro, eu acordei e não me lembro qual foi a razão, mas Deus me mostrou qual a razão por não ter aquele menino. Era uma razão muito séria, eu não consigo me lembrar. Mas no sonho eu entendi por quê e entendi a Deus assim e acho que até agradeci ao Senhor. Eu acordei com aquela sensação de que Deus havia me poupado. Foi isso que Ele me mostrou no sonho. Deus me poupou daquela dor, daquele sofrimento. Ele tinha uma razão especial para isso. Eu acordei tranquilamente. Eu acordei e comecei a refletir na vida de Jesus e na vida de Moisés, de como Deus cuidou desses dois. E por que não também dizer José, de uma forma tremenda, Deus cuidou da vida de José também. Olha, o Salmo 139 nos mostra como Deus é onisciente, onipresente, onipotente, de como Ele é dono do passado, do presente e do futuro. De fato e de verdade, Deus cuida de nós. E eu queria lembrar para você que Ele cuida de você de forma tão extraordinária que Ele lhe dá livramentos que você nem vê. Deus cuida de você de uma forma tão especial que você consegue agradecer, que você consegue se colocar diante dele e dizer: Senhor, muito obrigado. Mas tem tanta coisa que Deus faz por você que você nem percebe. E outras que você percebe e nem agradece. Portanto, lembre-se
que em todos os momentos da sua vida o Senhor tem cuidado de você. E esteja também satisfeito com tudo que você tem, com todas as orações que você é atendido. E seja grato ao Senhor quando Ele também não atender, porque esse sonho e esta passagem nos mostra que para tudo Deus tem um propósito. Para todas as circunstâncias, o Senhor tem um plano que é além da minha e da sua imaginação. Ele sempre vai saber o que é melhor para você. Ele sempre vai saber o que é melhor para mim. E este sonho e esta palavra consola e deve consolar os nossos corações. Esse sonho deve nos lembrar que a vontade de Deus é sempre agradável e perfeita. A história de José, de Moisés e de Jesus nos faz lembrar que Deus verdadeiramente cuida de nós. Quer ver uma prova disso? Você está aí agora assistindo essa mensagem. Quantas coisas já aconteceu com você que faria com que você não estivesse aqui agora, neste exato momento, me vendo e me ouvindo? Eu também. Eu fui uma criança que vivia mais tempo no hospital do que em casa. Os médicos acreditavam que eu não chegaria nem a 1 ano de vida, dado aos meus problemas respiratórios. Sofria muito com isso na infância. Mas milagrosamente Deus cuidou de mim. E hoje eu já tenho 40 anos de vida, já estou vivendo o primeiro estágio da vida de Moisés. Portanto, meu irmão, minha irmã, não ande se lamentando, questionando a Deus. Pelo contrário, lembre-se que Ele cuida de você e seja grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito e, como eu gosto de dizer, ainda pelo que Ele vai fazer. Porque o cuidado de Deus é inexplicável e é perfeito. Ele cuida da gente e ai de nós se não fosse esse cuidado do Senhor por mim e por você. Deus cuidou de Jesus porque Ele tinha um propósito na vida de Jesus. Deus cuidou de José porque Ele tinha um propósito na vida de José ali no Egito. E Deus cuidou de Moisés porque Ele tinha um propósito na vida de Moisés. Agora, eu te digo com toda certeza, Deus tem cuidado de você, porque Ele tem um propósito na sua vida. Você observou algo incomum aqui nessas histórias? Todos três passaram pelo Egito. Primeiro José, depois Moisés e por último agora Jesus. O Egito foi sempre um local de escravidão para o povo de Deus. Mas no Egito, no meio da escravidão, Deus também abençoou de forma tremenda o seu povo. Lá na frente, para Jesus, o Egito foi um lugar de refúgio. No primeiro momento, para José, o Egito foi um lugar de tortura, de sofrimento, mas depois foi um lugar onde Deus usou aquela região para abençoar toda a terra. Depois, novamente, o Egito se transformou em um lugar de tortura para os descendentes de José e aquele povo que Jacó tinha levado. Mas Deus abriu as portas do Egito para que Israel saísse pela porta da frente. E depois, novamente, lá em Jesus, vai se tornar um refúgio para que Jesus fique lá por 2 anos com a sua família. Bem, a relação dessa cidade, perceba que é momentos de sofrimento e momentos também de alegria, porque Deus faz assim. Ele tem o poder de transformar a nossa tristeza em alegria, o nosso pranto, o nosso luto em sorriso. Portanto, eu queria te incentivar a se lançar nos braços de Deus e deixe que Ele tão somente cuide de você. Deixe que Ele tome as rédeas da sua vida e seja grato. O que Deus fizer
tá bom. Você já observou que de vez em quando você chega para o seu esposo ou para sua esposa, ou para alguém que você tanto ama, que você tanto confia, e diz assim: o que você fizer está bem feito, o que você escolher está bem escolhido? Diga isso a Deus hoje. Diga: Senhor, o que o Senhor fizer está bem feito, o que o Senhor escolher está bem escolhido na minha vida. A direção da minha vida eu entrego em tuas mãos. O Senhor faça do jeito que o Senhor achar melhor. E tão somente descanse e confie no seu Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Tá certo? Eu quero convidar a você agora a fazer isso, a colocar a sua vida, a direção da sua história nas mãos do Senhor. Mas só faça isso se você realmente for colocar. Se você vai colocar a sua vida nas mãos de Deus, ore assim comigo. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu agradeço ao Senhor pela minha vida, pela minha história. Te peço que o Senhor, ó Deus, continue me abençoando, me enchendo do Teu Espírito, fazendo de mim um homem prudente, com a Tua palavra nos meus lábios, gerada no meu coração, forjada no meu espírito, vinda direto do trono da Tua graça, Pai, para falar ao Teu povo. E neste momento, meu Deus, eu quero me colocar mais uma vez na dependência do Senhor, nas Tuas mãos, para que o Senhor possa cuidar de mim, da minha família, da minha história, de toda a minha vida. Toma o controle em Tuas mãos, Senhor. Faça o Senhor as escolhas por mim, dê o Senhor o direcionamento que o Senhor entende que deve ser dado. Agora, Pai, eu te peço que o Senhor possa ouvir a oração dessa pessoa, que neste momento está colocando a vida dela na direção do Senhor, porque ela sabe que o Senhor tem cuidado dela. Pai, abençoa essa pessoa. Ouve essa oração que está sendo tão sincera, meu Pai. Assim eu quero te louvar e te pedir que o Senhor possa se fazer cumprir toda a sua palavra na vida deste irmão, na vida dessa irmã. Assim eu te oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, ó Deus, muito obrigado, Senhor. Amém. E assim, nós finalizamos a nossa devocional de oração de hoje. Deus te abençoe. Continue cuidando de você. Te guarde e te dê a paz. Tchau. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se
Uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua